Olá, curiosos! Bem-vindos ao canal Curiosidades do Dia a Dia. Hoje, vamos explorar um dos temas mais fascinantes, a anatomia do corpo humano. Você sabia que o nosso corpo é uma verdadeira máquina, cheia de sistemas e funções incríveis que mantém tudo em perfeito funcionamento? Ao longo deste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás dos nossos órgãos, músculos e muito mais, revelando curiosidades que vão surpreender você. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para ficar ainda mais conectado, siga-nos no Instagram e no TikTok, onde compartilhamos curiosidades diariamente. Vamos juntos nessa jornada pelo conhecimento? Agora, vamos mergulhar na anatomia do corpo humano. O estômago. O estômago é um órgão fundamental do sistema digestivo, localizado entre o esôfago e o intestino delgado. Ele atua como um tanque de processamento onde o alimento ingerido é armazenado, misturado e parcialmente digerido antes de seguir para o intestino. A função principal do estômago é quebrar o alimento em pedaços menores e transformá-lo em uma mistura semilíquida chamada quimo, facilitando assim a absorção dos nutrientes pelo intestino. Para isso, ele secreta ácido clorídrico e enzimas digestivas, que ajudam na desintegração das proteínas e na eliminação de micro-organismos presentes nos alimentos. Ácido mais forte do que você imagina. O ácido clorídrico no estômago é tão forte que pode dissolver metais leves, como o zinco. Ele tem um pH entre 1 e 2, o que o torna mais ácido que suco de limão ou vinagre. Esse ácido poderoso é fundamental para digerir proteínas e eliminar bactérias que podem causar infecções. Autoproteção do estômago. Para evitar que o ácido clorídrico destrua o próprio estômago, o órgão possui uma camada espessa de muco que protege suas paredes. Caso essa camada seja danificada, pode resultar em úlceras, que são feridas dolorosas no revestimento do estômago. Capacidade de expansão. O estômago pode expandir-se para acomodar uma grande quantidade de alimentos e líquidos. Em seu estado vazio, o estômago tem cerca de 50 ml de volume, mas pode se expandir até cerca de 1 a 1,5 litro após uma refeição, quase como um balão inflável. Rugas do estômago, pregas gástricas. O revestimento interno do estômago possui dobras chamadas pregas gástricas. Quando o estômago está vazio, essas pregas ficam visíveis, mas ao ser preenchido com alimentos, elas se distendem, permitindo o aumento de volume. Essas pregas também ajudam na movimentação do alimento dentro do estômago, auxiliando na digestão. O estômago e o sistema nervoso. O estômago possui seu próprio sistema nervoso, chamado de sistema nervoso entérico, que é tão complexo que alguns cientistas o chamam de segundo cérebro. Ele tem milhões de neurônios que regulam suas funções de forma autônoma, o que explica por que muitas vezes sentimos borboletas no estômago em situações de nervosismo. Um processo meticuloso de mistura. O estômago é como um liquidificador biológico, misturando os alimentos com suas enzimas e ácidos por meio de movimentos musculares conhecidos como peristaltismo. Esses movimentos ajudam a transformar o alimento em uma substância uniforme, para facilitar a absorção de nutrientes pelo intestino. Podemos imaginar o estômago como uma fábrica química, onde os alimentos são transformados em substâncias que o corpo pode utilizar, com o ácido e as enzimas atuando como produtos químicos que realizam essa transformação. Se o estômago fosse uma fábrica, ele teria um sistema de segurança, muco, que impede que os produtos químicos saiam do controle e causem danos à fábrica em si. Olhos. Os olhos são órgãos complexos e fascinantes, responsáveis pela visão, um dos sentidos mais importantes para os seres humanos. Eles captam a luz e convertem-na em sinais elétricos que são enviados ao cérebro, onde são interpretados como imagens. Além de permitir que vejamos o mundo ao nosso redor, os olhos nos ajudam a perceber cores, profundidade e movimentos, informações essenciais para nossa interação com o ambiente. O olho humano é capaz de perceber mudanças em frações de segundos, o que nos permite reagir rapidamente a movimentos repentinos. Essa capacidade é crucial para nossa segurança, pois possibilita a percepção imediata de potenciais perigos. A retina, localizada no fundo do olho, possui células fotossensíveis chamadas bastonetes e cones. Os bastonetes são responsáveis pela visão em ambientes de baixa luminosidade e são mais sensíveis à luz, mas não captam cores. Já os cones permitem a visão colorida e são mais ativos em condições de luz intensa. Cada olho humano possui um campo de visão de cerca de 120 graus horizontalmente, e quando os dois olhos trabalham juntos, temos uma visão binocular com um campo de visão total de cerca de 200 graus. Esse campo visual amplo nos ajuda a ter uma percepção precisa do espaço ao nosso redor. Os olhos têm uma capacidade única de mudar o foco rapidamente,
chamada de acomodação. Quando olhamos para objetos próximos, um músculo chamado músculo ciliar se contrai, ajustando o formato da lente do olho para garantir que a imagem seja clara. Isso ocorre em uma velocidade incrível, sem que percebamos. As pupilas funcionam como aberturas que controlam a quantidade de luz que entra no olho. Em ambientes claros, elas se contraem para evitar que muita luz entre. Em ambientes escuros, elas se dilatam para permitir a entrada de mais luz. Esse ajuste automático é semelhante ao que ocorre em uma câmera fotográfica. Os olhos são diretamente conectados ao cérebro por meio do nervo óptico, que transmite informações visuais em alta velocidade. Curiosamente, o cérebro não recebe as imagens exatamente como as vemos, pois a retina inverte a imagem, e cabe ao cérebro desvirá-la e interpretá-la corretamente. Visão em cores, muito limitada se comparada a alguns animais. Embora tenhamos uma excelente visão colorida, ela é limitada em comparação a alguns animais. Humanos enxergam em 3 cores básicas, vermelho, verde e azul, mas alguns animais, como certas aves, têm visão tetracromática e conseguem perceber uma gama de cores que vai além do espectro visível para nós. Podemos imaginar os olhos como câmeras biológicas de alta precisão. Assim como uma câmera, os olhos possuem uma lente, cristalino, que ajusta o foco, uma abertura, pupila, que controla a entrada de luz e um filme ou sensor, retina, que capta a imagem e a transmite ao processador central, cérebro. Contudo, diferentemente de uma câmera, nossos olhos possuem um sistema de ajuste automático que responde em tempo real ao ambiente, e são conectados diretamente ao cérebro, que interpreta e transforma essas imagens em algo com significado. Essa câmera biológica é uma ferramenta poderosa que molda nossa percepção e interação com o mundo. Pulmões. Os pulmões são órgãos essenciais do sistema respiratório, localizados na caixa torácica. Sua principal função é realizar as trocas gasosas. Eles absorvem o oxigênio do ar que respiramos e eliminam o dióxido de carbono, um resíduo gerado pelo metabolismo do corpo. Essas trocas são fundamentais para que o oxigênio chegue a todas as células do corpo, permitindo que produzam energia. Capacidade de expansão e contração. Os pulmões têm uma impressionante capacidade de expandir e contrair. Quando respiramos, eles aumentam de tamanho para permitir a entrada de ar e, em seguida, se contraem para expulsar o ar. Isso é possível graças ao diafragma, um músculo que fica abaixo dos pulmões e é responsável pela maioria dos movimentos respiratórios. Troca gasosa em alvéolos. Dentro dos pulmões existem milhões de pequenas bolsas de ar chamadas alvéolos. São nos alvéolos que ocorrem as trocas gasosas, onde o oxigênio do ar passa para o sangue e o dióxido de carbono do sangue é liberado para ser exalado. Se esticados, esses alvéolos cobririam uma área de cerca de 70 metros quadrados, mais ou menos o tamanho de uma quadra de tênis. Filtragem natural de poluentes. Os pulmões têm um sistema de proteção natural que filtra poluentes, poeira e micro-organismos do ar. Os cílios, pequenas estruturas semelhantes a pelos nas vias aéreas, ajudam a capturar partículas e movê-las para fora dos pulmões. Quando essa defesa é insuficiente, nosso corpo responde com a tosse, expulsando o que pode ser prejudicial. Assimetria entre os pulmões. Curiosamente, o pulmão direito é ligeiramente maior que o esquerdo, pois o lado esquerdo compartilha espaço com o coração. O pulmão direito possui 3 lobos, divisões, enquanto o esquerdo tem apenas 2, o que permite que o coração se acomode na cavidade torácica. Capacidade respiratória flexível. A capacidade total dos pulmões varia dependendo da idade, sexo, condicionamento físico e outros fatores. Em média, uma pessoa adulta possui uma capacidade pulmonar de cerca de 6 litros de ar. No entanto, apenas uma pequena parte desse ar é usada a cada respiração. Em repouso, inspiramos e expiramos cerca de meio litro por respiração, e a capacidade aumenta consideravelmente durante atividades físicas. Reservatório de sangue. Os pulmões não apenas fazem trocas gasosas, mas também atuam como um reservatório temporário de sangue. Em casos de emergência, eles podem liberar sangue para outras partes do corpo, ajudando a manter o equilíbrio circulatório. Impacto da respiração profunda na saúde. Respirar profundamente não só melhora a troca de gases, mas também reduz o estresse e aumenta a oxigenação do corpo. Essa prática pode auxiliar no relaxamento, na redução da pressão arterial e no fortalecimento dos pulmões, mostrando que a forma como respiramos impacta diretamente nosso bem-estar. Podemos imaginar os pulmões como esponjas de ar que captam oxigênio e expelem dióxido de carbono. Assim como uma esponja absorve e solta água, os pulmões fazem isso com o ar, mas com uma purificação no processo. Os alvéolos funcionam como minúsculas bolhas, onde essa filtragem acontece, semelhante a um filtro de ar que captura impurezas.
Esses órgãos também funcionam como uma bomba automática que, sem precisarmos pensar, continua se expandindo e contraindo, sustentando nossa vida em cada respiração. Rins. Os rins são órgãos vitais localizados na região lombar, um de cada lado da coluna vertebral. Sua principal função é filtrar o sangue, eliminando substâncias tóxicas e o excesso de água, que são excretados na forma de urina. Além disso, os rins desempenham papéis importantes na regulação da pressão arterial, no equilíbrio de eletrólitos e na produção de hormônios essenciais, como a eritropoetina, que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Em média, os rins filtram cerca de 180 litros de sangue por dia. Isso equivale a filtrar todo o sangue do corpo cerca de 40 vezes em 24 horas. Após o processo de filtragem, cerca de 1 a 2 litros de urina são produzidos diariamente, com o restante dos líquidos e nutrientes sendo devolvidos ao corpo. Cada rim contém cerca de 1 milhão de nefrons, que são as unidades funcionais responsáveis pela filtração do sangue. Essas estruturas microscópicas retiram toxinas e resíduos do sangue, ao mesmo tempo em que retêm o que é necessário, como água, sais e nutrientes. O trabalho constante e preciso dos nefrons é essencial para manter o equilíbrio interno do organismo. Os rins produzem um hormônio chamado renina, que ajuda a regular a pressão arterial. Quando a pressão está baixa, a renina é liberada, desencadeando uma série de reações que aumentam a pressão, garantindo o fluxo adequado de sangue para os órgãos vitais. Os rins também ajudam a ativar a vitamina D, essencial para a saúde dos ossos e para o sistema imunológico. Embora a vitamina D seja obtida pela pele e pelo fígado, é nos rins que ela se torna ativa e pode ser utilizada pelo corpo. É possível viver uma vida saudável com apenas um rim. Quando uma pessoa perde um rim ou doa um, o outro pode compensar, aumentando de tamanho e adaptando-se para realizar todo o trabalho de filtração necessário para o corpo. Essa capacidade de adaptação é um dos aspectos mais fascinantes dos rins. Os rins mantêm um equilíbrio dos níveis de eletrólitos no corpo, como sódio, potássio e cálcio. Esse equilíbrio é crucial para o bom funcionamento dos músculos, nervos e células. Se os níveis de eletrólitos estão muito altos ou baixos, isso pode causar problemas graves, e os rins ajustam a quantidade excretada na urina para manter a estabilidade. Podemos imaginar os rins como estações de tratamento de água do corpo. Assim como uma estação que trata e filtra a água antes de distribuí-la para uso, os rins filtram o sangue, removendo resíduos e ajustando o nível de água e nutrientes. Eles têm um sistema de segurança, renina, que monitora e ajusta a pressão do fluxo, e sensores para manter o equilíbrio ideal de minerais essenciais para o funcionamento do corpo. São órgãos que trabalham constantemente para garantir que todo o sistema esteja limpo e em equilíbrio, permitindo que todas as outras funções do organismo operem sem interrupções. Pâncreas. O pâncreas é uma glândula importante localizada na cavidade abdominal, atrás do estômago. Ele desempenha papéis essenciais tanto no sistema digestivo quanto no controle do açúcar no sangue, pois tem duas funções principais, a digestiva e a endócrina. A função digestiva envolve a produção de enzimas que ajudam a quebrar os nutrientes dos alimentos, como carboidratos, proteínas e gorduras. Já a função endócrina consiste na produção de hormônios, como a insulina e o glucagon, que regulam os níveis de glicose no sangue. O pâncreas produz algumas das enzimas digestivas mais poderosas do corpo, como a tripsina, que digere proteínas, e a lípase, que quebra as gorduras. Essas enzimas são tão fortes que, se ativadas dentro do pâncreas em vez do intestino, podem causar uma inflamação grave, conhecida como pancreatite. O pâncreas é responsável pela produção de insulina, o hormônio que ajuda as células a absorverem a glicose do sangue. Sem insulina suficiente, a glicose se acumula na corrente sanguínea, o que leva ao diabetes. Além disso, o pâncreas produz glucagon, um hormônio que eleva os níveis de açúcar no sangue quando eles estão baixos, ajudando a manter o equilíbrio. O pâncreas trabalha sem que a gente perceba, ajustando constantemente a quantidade de insulina e enzimas digestivas que produz, de acordo com a quantidade e o tipo de alimento ingerido e as necessidades do organismo. Uma característica única do pâncreas é que ele atua tanto como uma glândula endócrina quanto exócrina. Como glândula endócrina, libera hormônios na corrente sanguínea, e como glândula exócrina, libera enzimas digestivas no intestino delgado. Esse sistema de liberação dupla é raro e essencial para o bom funcionamento do metabolismo. Pequenas regiões do pâncreas, chamadas de ilhotas de Langerhans, contêm células especializadas que produzem os hormônios insulina e glucagon. Essas ilhotas são como mini-usinas de produção de hormônios, e seu mau funcionamento pode levar a problemas graves como diabetes tipo 1. O pâncreas também é influenciado pelo ciclo circadiano, o relógio biológico do corpo, que regula suas funções ao longo do dia. Estudos mostram que as células do pâncreas podem ter uma resistência maior ou menor à insulina dependendo da hora do dia, o que sugere que o horário das refeições pode influenciar o metabolismo. Imagine o pâncreas como uma central de controle metabólica.
Ele é como uma usina química que administra o combustível, glicose, e ajuda a liberar os produtos necessários para o corpo, enzimas digestivas e hormônios. Assim como em uma central de controle bem ajustada, o pâncreas regula continuamente o fluxo e a quantidade de suas substâncias, equilibrando a digestão e o controle de açúcar no sangue para que o corpo funcione harmoniosamente. Esse foi o final do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Curiosidades do Dia a Dia. Deixe um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas com conteúdos incríveis. Aproveite para nos seguir também no Instagram e TikTok e ficar por dentro das novidades e curiosidades todos os dias. E se quer mais vídeos como esse, comente aqui embaixo, eu quero mais. Assim, sabemos que estamos no caminho certo e podemos trazer conteúdos ainda melhores para você. Obrigado pelo apoio. Que Deus abençoe sua família e o seu dia com muita paz e alegria.